Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de classes de variáveis, tá? Aqui no nosso encontro de hoje. E só para trazer um pouquinho de revisão aqui do que a gente já viu, ah, eu trouxe aqui alguns pouquinhos slides, tá? O que são os objetos na RStudio, né? O objeto, então, ele é basicamente um nome ao qual a gente atribui um valor, né? Como um banco de dados, por exemplo. Esse valor pode ser, né? Pode ser o banco de dados ou pode ser um conjunto de valores, um valor específico, né? Um único valor. E aí no R isso é chamado de objeto, né? E quando a gente abre um banco de dados e a gente atribui a ele um nome, a gente está criando um objeto, né? Eu usei aqui o exemplo do banco de dados porque é mais da nossa prática, né? Então, aqui, quando a gente usa, por exemplo, esse comando aqui, né, df é igual ao comando, né, de ler o Excel, read Excel, e aqui a gente coloca o nome do nosso arquivo do Excel, a gente está, então, criando um objeto, onde que o nome do objeto vai ser, né, df, e vai conter, e esse objeto vai conter o nosso banco de dados. E aí, no nosso banco de dados, ou até num objeto mais simples, né, ele vai ter uma classificação, né, uma classificação desse objeto, ou no caso do nosso banco de dados, a classificação das variáveis. E aí, quando ele automaticamente, o R, quando a gente importa o nosso banco de dados para dentro do R, ele automaticamente vai classificar aquele valor ou um conjunto de valores em diferentes tipos. E aí aqui a gente tem os tipos principais, né, que a gente vai acabar vendo na nossa prática, tá? Então, pode ser um valor numérico, ou que eles chamam de double também, né, que são números reais. O valor integer, aqui eu botei um R a mais, desculpem, né, que são os números inteiros, então números sem vírgula, tá? Complex são números complexos, esses eu nunca vi, né, nos meus bancos de dados, na minha experiência, são números com os quais eu não trabalho, né, mas existe essa classificação aí lá no R. E aqui a gente também tem a classificação, desculpa, character ou string, que é texto, né, caractere, lógica ou booleano, né, que é o true ou false, e lá no R eles aparecem, esse nome aparece em maiúsculo, né, uma palavra que eles chamam de palavra-chave, né, então eles utilizam ela assim, né, em maiúsculo, né, uma palavra reservada que eles chamam. Também existe, então, a variável que eles chamam de fator, ou factor, né? Que são variáveis categóricas, por exemplo, escolaridade, estágio de doença, né? É interessante a gente usar ela como factor, fator. Data, né? Date, que pode ser de diferentes formatos. E também tem aqui a variável que eles classificam como POSIX CT, que é a data mais a hora, tá? E aí, nem sempre o R vai ler a nossa variável do jeito que a gente gostaria que ele lesse, tá? Então, em alguns momentos, a gente vai ter que mudar as classes das nossas variáveis, né? E é possível a gente mudar a classe de uma variável, claro, que essa modificação ela tem que ser plausível, né? Eu não posso transformar, por exemplo, um número único numa data ou um caractere, né, a palavra sim, num número, né, de uma forma automática. Claro, eu posso transformar ele, mas não. Eu vou ter que substituir a minha palavra por um número, e aí sim o R vai ler, né, a classe, aquela classe, aquela variável como uma classe numérica, né? Mas, então, a nossa modificação tem que ser plausível, né? Então, aqui eu botei como a gente verifica as classes das variáveis, mas isso a gente vai ver lá no R mesmo, como a gente vê aí qual é a classificação. Então, já vamos partir aí para o nosso software aqui, tá? Então, aqui eu já abri a aula que a gente tinha preparado para vocês, né? O tema do nosso encontro de hoje. E aqui eu coloquei, esse encontro ele foi disponibilizado lá no grupo do WhatsApp, quem ainda não participa do grupo pode participar, né? E aqui a gente tem, então, as classes das variáveis, mais ou menos o que eu coloquei lá nos slides, né? E, né, botei aqui, então, os pacotes que a gente vai usar para a gente começar
a nossa aula, tá? Eu coloquei aqui para instalar esses pacotes, o dplyr e o readexcel, tá? Eu já tenho eles instalados, então eu não vou precisar instalá-los. E aqui para abrir os pacotes, que são funções que a gente vai ter que sempre fazer quando a gente for abrir novamente o nosso programa. Então eu vou abrir aqui, né? Vou dar, deixar o meu cursor em cima, dar um Ctrl Enter, né? Abrir o pacote dplyr, abrir o pacote readexcel. E aqui também eu já deixei preparado o caminho do meu diretório, que é onde está lá o meu arquivo que a gente vai utilizar nessa aula, né? E o banco de dados também foi disponibilizado, esse banco de dados, né, que a gente vai usar nesse encontro, também foi disponibilizado lá no grupo, né? Então, mais uma vez, quem não participa do grupo pode entrar lá, tá? Que a gente faz só esse tipo de avisos aí das aulas, né? E de envio, né, do material que a gente vai utilizar. Então, aqui a gente usa, né, o comando setwd, que é o Working Directory, e aqui a gente usa, então, o caminho, né, para o diretório que eu vou utilizar. Então, já está aqui pronto para mim, né? Eu dou um Ctrl Enter. Se eu não quiser escrever o comando, eu posso vir aqui em Session, tá? E aqui, de novo, escolher o diretório por aqui. Aqui ele vai abrir as pastas do meu computador e eu posso escolher ali qual é a pasta que tá os arquivos que eu vou utilizar hoje, tá? E aí aqui vou abrir, então, o meu banco de dados. Eu vou utilizar... Aqui ele já abriu o diretório que eu escolhi, né? E o arquivo que a gente vai utilizar é essa aula de variáveis, né? Que é um arquivo do Excel. Então, aqui eu botei as duas maneiras que a gente mais utiliza para abrir esses arquivos, né? Que a gente mais utiliza é essa aqui de baixo, né? Com essa função xlsx, mas às vezes elas não funcionam ela não funciona em algumas versões do R, então deixei essa daqui de cima também, que ela daí sempre funciona. Então, eu vou usar essa daqui, né? Vou abrir o banco, eu vou então nomear como DF o meu banco de dados, então vou abrir aqui, né? Vou usar a função readxlsx para abrir o meu banco de dados. Então, vou criar um objeto chamado df com o meu banco de dados. Aqui. Então, aqui ele já aparece, né? Aqui no meu objeto, 15, tem 15 observações, 23 variáveis, né? E se eu quiser ver a classe dele, ele vai aparecer ali, ó. É um data frame, né? Um banco de dados. Ok. Então, aqui a gente vai primeiro verificar as classes das minhas variáveis, tá? Para isso, eu vou usar essa mesma função que eu já usei. Posso utilizar a mesma função que eu já usei, que é class. E aí, aqui eu coloco a variável que eu quero verificar a classificação, tá? Isso se eu quiser ver a classe de uma única variável, tá? De uma variável específica. Eu vou abrir aqui o banco só para a gente ver que variáveis tem, que colunas tem, tá? Então, aqui ele tem, como já está ali escrito, né? São 15 observações, então são 15 linhas aqui e 23 colunas, né? 23 variáveis. Aqui o ID do paciente, visita, FOT, esses, claro, são dados fictícios, né? Inventados. Nível de escolaridade, sexo, data de nascimento, da avaliação, idade, altura, peso. E aí aqui um exame que foi realizado, né? Aqui, então, a gente tem, vamos verificar aqui, por exemplo, a classe da variável ID, que é essa aqui, né? Que é o número de identificação de cada um desses pacientes fictícios. Aqui, então, a gente vai usar o comando class, e aí, entre parênteses, eu vou colocar, eu quero, então, verificar do meu banco de dados DF a variável ID. Então, boto DF, cifrão, né, que é Shift 4, ID, fecha meu parênteses, dou um Ctrl Enter, e aqui no console ele vai me dar. Essa variável é uma variável numérica, tá? Então, tá correto, né? Ela é uma variável numérica, ela poderia até ser classificada como uma variável integer, né? Que é um número inteiro, não tem vírgula, mas normalmente o R lê aí como variável numérica. E eu também posso, para me poupar tempo, se eu quiser verificar todas as variáveis, usar esse comando aqui, str, né? E usar, entre parênteses, o nome do meu banco de dados. E aí ele vai me dar um resumo aí do meu banco de dados com a classe de todas as variáveis. Eu estou abrindo aqui para a gente enxergar direito.
Mas então aqui a gente tem então ó, a coluna ID está sendo lida como numérica, a coluna visita como numérica, a coluna FOT, FOT, né? Está sendo lida como caractere, né? E isso realmente né? Tá aqui escrito sim ou não. Coluna escolaridade, né? Está sendo lida como caractere, sexo como caractere. Aqui a data de nascimento está sendo lida como POSIX CT. E aí aqui está o formato, né? Aqui ela está no formato ano, mês e dia. E não tem a hora, como vocês podem ver, e se eu abrir aqui o meu banco de dados, a gente vai ver que realmente não aparece a hora. Por que será que ele está lendo como POSIX? Se eu for lá no nosso arquivo do Excel, eu vou ver que no meu arquivo do Excel aparece a hora. Só que a hora tá 000, então o R não transportou esse horário para o nosso banco de dados, mas como essas casas aqui têm o horário, ele leu como essa variável POSIX, tá? Em muitos bancos de dados vai aparecer essa hora, tá? E aí fica aparecendo aqui do lado da data de nascimento, tá? A data da avaliação está sendo lida como caractere. Olha como o formato dela é um pouco diferente, tá? Tá aqui em formato dia, mês e ano, e ela tá entre barras, né? Que é como a gente usa normalmente aqui, mas para o R ler ali como data, a gente tem que utilizar esse formato aqui, tá? Ele fica sempre nesse formato ano, mês e dia e entre tracinhos, tá? Mas isso a gente vai ver agora como que a gente vai transformar isso aqui nessa aula. A idade está sendo. Aí o resto tudo está sendo lido como numeral, né? Como numérico. E tá certo, todo o restante do nosso banco são variáveis numéricas. E aí, aqui então a gente tem, eu botei aqui o código básico para a gente transformar uma variável. Então, se a gente quer transformar a variável em caractere, a gente usa as.character e numérico as numeric. A maioria, então, é bem fácil de lembrar porque é só mudar ali como a gente quer. Então, se eu quero transformar a variável num número inteiro, a gente usa essa aqui. Como fator, então, as-factor. Como data, as-date. E aqui a gente cuida que o D da data é maiúsculo mesmo, tá? E o lógico, né, o booleano, que seria aquele true ou false, é lógico, tá? Então, aqui vamos começar transformando, então, número em caractere, tá? Vamos supor que eu queira que o ID seja lido como caractere. Não é que ele vá mudar o que está escrito aqui, o número que está aqui, mas ele vai ler como um caractere, tá? Então, eu uso aqui esse comando, tá? Eu quero substituir, né? Então, eu quero que no meu banco DF, na minha variável ID, né? Então, eu vou colocar DF, cifrão ID, seja igual a, eu quero que seja lido como caractere, e daí coloco entre parênteses o que eu quero que seja lido como caractere. Eu quero que seja lido como caractere a coluna ID do meu banco de dados DF, né? Então, DF, cifrão ID, e aí quando eu der um Ctrl Enter, tá? A gente vai ver que não vai mudar muita coisa, mas aqui vou dar de novo, então vou ver de novo, pedir para ver de novo aqui como ficaram lidas as variáveis, e eu vou olhar aqui que a minha variável ID agora é lida como caractere, e vocês reparem que, ó, por exemplo, essa visita que está sendo lida como numérico não tem aspas entre os números não estão entre aspas, né? E aqui na variável ID o número está entre aspas, então, ele está sendo agora lido como um caractere. Então, a gente vai fazer cálculo com esse número, porque ele está sendo lido como um caractere, certo? E aí, se eu quiser transformar a minha variável em uma variável lógica, né? Booleano, true ou false, posso fazer isso também. Existem duas maneiras. Na verdade, provavelmente existem mais maneiras. A gente sempre fala que existem várias maneiras de fazer as mesmas coisas dentro do R, né? Mas eu trouxe aqui duas das maneiras que a gente pode utilizar. A primeira, eu acho que é a maneira mais fácil de se fazer. A segunda, eu trouxe ela porque ela também é uma função que pode ser usada para outras coisas. Achei interessante aí trazer, tá? Mas essa primeira maneira é a mais fácil. Então, o que eu quero? Vou lá no meu banco de dados.
Digamos que eu quero transformar a variável sexo, que está aqui, a gente tem a opção masculino e feminino. Eu quero que o sexo feminino seja lido como verdadeiro e masculino como falso, porque eu só vou depois utilizar o sexo feminino, ou depois não vai fazer algum sentido na minha análise depois, né? Então, eu posso fazer isso usando a função asLogical, tá? Então, eu vou fazer o quê? Vou lá. Então, onde é que eu quero que essa informação fique? No meu banco de dados DF, na variável sexo, né? E aí eu quero que seja igual a asLogical, né? Vou usar a função, entre parênteses, a variável que eu quero que seja lida como uma variável lógica, né? Então, essa mesma variável, do meu banco DF, variável sexo, e aqui, o que que eu vou fazer? O que eu quero que seja lido como verdadeiro, como true, eu coloco aqui. Então, vou colocar, eu quero que essa minha variável, o que for igual, né? E a gente coloca aqui dois símbolos de igual para não confundir com esse aqui. Então, igual, igual, desculpa, pessoal. A feminino, eu quero que seja lido como verdadeiro, tá? Então, o que eu quero que seja lido como verdadeiro é o que eu vou botar aqui. Se eu quisesse que o sexo masculino fosse lido como verdadeiro, era só substituir aqui por masculino, tá? E aí, mas vou deixar feminino para ficar igual ao que tá lá no script que vocês receberam. Ctrl Enter. E aí eu tenho que fechar aqui tenho que fechar o banco de dados para abrir de novo para ele repensar aqui como é que ficou. Então, aqui na variável sexo, ó, ficou aqui, ao invés de feminino e masculino, verdadeiro ou falso. Se eu quiser ver como ficou a classe dessa variável, str, ó, vou dar um Ctrl Enter aqui nessa str df, e a gente vai ver que a variável sexo agora está sendo lida como uma variável lógica ou booleana, tá? Outra maneira de fazer isso é utilizando essa função aqui, que é a função do pacote dplyr. E aí a gente vai utilizar, então, do meu banco DF, eu quero, né, eu quero que o meu banco DF esteja igual a esse meu mesmo banco, mas eu quero filtrar, e aqui a gente usa esse comando que se chama pipe, tá? Que é, o atalho dele é Ctrl Shift M, tá? E aí eu quero mudar, mutate, e daí eu coloco aqui entre parênteses. Agora eu vou usar a variável FOT, tá? Que a gente vê que aqui tem sim e não. Então, se o paciente realizou ou não o exame. Então, FOT, vou usar essa função que se chama case underline when, e vou lá, abro parênteses de novo. Quando essa minha variável, o FOT, for igual a sim, eu quero que substitua para a palavra true, né? Para a palavra verdadeiro. E quando a minha variável FOT for igual, daí eu coloco aqui igual, né? A não, eu quero que seja substituído por falso. Sempre lembrando, né? O que for caractere a gente coloca entre aspas. E tem que ser escrito exatamente como está lá. Então, se estivesse escrito sim e não em letra maiúscula, se não tivesse acento, isso tudo a gente tem que botar como está descrito lá para ele poder fazer a função. Então, aqui a gente consegue, se eu desse aqui um Ctrl Enter, ia acontecer a mesma coisa, ia transformar, então, o meu sim em verdadeiro, o meu não em falso. Vamos fazer isso para ver aqui. Vou fechar, vou abrir de novo para a gente ver como se transformou. Então, aqui virou, o sim virou verdadeiro e o não virou falso, tá? Certo. E essa função, por que que eu trouxe ela? Porque a gente pode, na verdade, transformar ela no que a gente quiser. No sentido de que, se eu quisesse transformar o sim em feito, se eu quisesse substituir, né? Tudo que tivesse escrito sim por feito, e quisesse substituir tudo que fosse não por não realizado, por exemplo, eu posso. Ou se eu quisesse substituir o sim por um, o não por dois, posso também, tá? Agora eu não vou conseguir fazer isso porque eu já transformei em verdadeiro ou falso, então eu teria que substituir, por exemplo, o verdadeiro por, vamos pensar, por fake, tá? E aqui o false, né, o falso,
por não realizado, pode ser. Então, vou dar um Ctrl Enter, e aí eu tenho que fechar e abrir de novo. Ó, a variável full mudou para feito ou não, né? Ou não realizado, como eu botei ali. Então, eu posso utilizar essa função para mudar de mais maneiras minha coluna ali, né? Minhas informações. Ok. Vindo aqui, então, agora para transformar em fator. Essa eu uso um pouco mais, essas funções aí para transformar em fator. E aqui eu botei para a gente transformar a escolaridade em fator. Tá? E a gente também tem duas maneiras de fazer isso. A segunda maneira dá um pouquinho mais de trabalho, mas é a que eu mais utilizo, porque ela ordena ordena os fatores, né? Se eu tenho fatores que têm ordem, né, é importante eu utilizar essa segunda maneira, tá? Na minha visão. Tá? Mas para transformar, se eu quiser só simplesmente transformar, eu quero que o R leia minha variável como um fator, vou fazer lá aquilo que a gente já viu que é mais ou menos o que a gente faz para todas as transformações, né? Quero que, né, o que eu quero que mude, né? O meu banco DF, cifrando escolaridade, né? Então, eu quero que essa minha nova informação fique nesse local, né? No meu banco de dados DF, na minha variável escolaridade. E eu quero que isso seja lido, né, como um fator S-factor dessa minha mesma variável, né, da escolaridade. Então, DF cifrando escolaridade. Então, se eu simplesmente fizer isso, dou um Ctrl Enter, tá? Não deu nenhum sinal de erro, né? Se eu for lá olhar a classe da minha variável, vai estar ali, fator. Então, perfeito, já transformei ela num fator. Se eu for escolher os níveis, ó, por exemplo, tá? E aqui aparece ensino médio, fundamental e superior completo, que provavelmente é a ordem que aparece. Não, nem a ordem que aparece. Acho, não sei se é uma ordem alfabética, né? Ele ordena da maneira que ele quiser, né? Não tem uma ordem específica. E por que que às vezes é bom botar numa ordem específica? Às vezes eu utilizo esses dados e depois eu quero fazer tabelas com eles, e se eu tiver o nível ordenado, quando eu for fazer a tabela, ele já vai aparecer cada linha ordenada da maneira que eu pedi, né? Então, o que que eu vou fazer? Essa função, desculpa, aqui ela só funciona para fator e é para eu verificar os níveis das variáveis, tá? Essa função levels, né? E aí eu coloco aqui o banco e a variável que eu quero. Aqui eu quero ver o nível. Então, para a gente poder ordenar isso, o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar um objeto que eu vou chamar de escolaridade underline ordenada, ó. Então, criei esse objeto, escolaridade ordenada, e nele eu vou botar, né, aqui um C, que é para criar, né, essa linha de ordem, essa ordem de linhas aqui, e vou colocar ali, né, eu tenho então três níveis, fundamental, superior completo e superior e ensino médio. Então, eu quero que apareça nessa ordem. Primeiro fundamental, depois ensino médio, depois superior completo. Novamente, sempre cuidando para escrever exatamente como está lá no nosso banco, tá? Então, eu vou criar esse objeto, Ctrl Enter, e aí ele vai aparecer aqui, ó, valores, escolaridade, e aí vai aparecer na ordem, fundamental, médio e superior completo. Isso é só um objeto com a ordem dos fatores, né? Ó, se eu clicar aqui no print escolaridade ordenada, ele vai me aparecer o que eu tenho nesse objeto. Ó, eu tenho o nível fundamental, médio, superior, completo. E aí agora eu quero transformar a minha coluna lá de escolaridade num fator com estes níveis, que tenha essa ordem, essa ordenação. E aí eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou escolher os níveis no final, ó. Então eu vou pedir aqui, ó, no meu banco de dados DF, coluna escolaridade, né? Então DF, ciframos escolaridade, eu quero que seja igual ao fator, e aí aqui começa parênteses, DF, ciframos escolaridade, né? Então eu quero transformar isso em fator, e eu quero, daí põe uma vírgula, que os meus níveis, levels, sejam esse da
escolaridade ordenada. Então, eu quero que fique nesses níveis, tá? Então, eu vou dar um Ctrl Enter, tá? E aí, depois disso, se eu for aqui e for ver a minha como é que está classificada essa variável, eu coloco aqui, escolaridade, ó, é um fator com 3 níveis e começa lá no fundamental, ó, né? Então, ele ordenou os níveis da minha variável, da minha variável, que ele lê como fator, e aí quando eu for fazer uma tabela, vai aparecer nesta ordem que eu pedi. E, então, quase por último, penúltima coisa, mas essas são mais tranquilas, tá? Transformando esse POSIX CT em data, tá? Ele é mais fácil de fazer porque já vem ordenado, na verdade, o que ele vai fazer é remover a hora, né? Claro que aqui já nem aparece a hora mais, mas ele ainda está lendo a nossa variável como POSIX, tá? E o que que a gente vai fazer? Então, com medo de dar erro na hora de fazer, ao invés de eu simplesmente substituir a coluna, eu posso criar uma nova coluna e aí eu vou manter a coluna anterior e ter uma nova coluna com aquele mesmo dado. Só que aí transformado em data, né? Então aqui eu quero, aqui o nome da nossa variável é data de nascimento, ó, data underline de underline nascimento. E aí ela tá aqui em formato ano, mês, dia, que já é o formato normal do R, né? Utilizado no R. E aí eu vou transformar, quero que isso seja transformado em data, mas eu vou botar isso em outra coluna. Ó. Eu inventei agora uma coluna, ó, vocês veem que o meu banco tem 23 variáveis, tá? E aí, quando eu der um Enter nesse comando, ele vai ficar com uma variável a mais, porque eu criei uma coluna a mais. Então, eu quero que no meu banco DF, numa variável que eu estou criando, que se chama data underline nasce, de nascimento, contenha, né, lido como data, então as date com D maiúsculo, a variável df cifrão data underline de nascimento, que é o que a gente tem. Então, criei, ó, automaticamente já apareceu lá que a gente tem 24 variáveis, né? E se eu for lá ver agora essa variável nova, ó, a minha variável antiga, que é a data de nascimento, não muda nada, fica do mesmo jeito que ela já estava, mas a minha nova variável, data underline nasce, está sendo lida como data no formato ano, mês, dia, tá? E então, posso fazer isso. Depois que eu vi que isso funcionou, eu posso até substituir, remover essa linha, enfim. Mas aí isso é questões para outras aulas. E aí, a, a que eu achava mais difícil, tá? Era transformar aqui essa data que está sendo lida, por enquanto, como caractere, né? Ó, a gente vê aqui a data da avaliação está sendo lida como caractere, ó, entre aspas aqui, e ela está no formato dia, mês e ano, que é o formato que a gente mais utiliza aqui no Brasil, né? E eu quero que ela seja transformada em data. Que eu quero que o R leia ela como data, depois eu posso fazer cálculos com isso, né? Então eu prefiro que seja assim. Então, eu, de novo, vou criar outra variável com medo que dê erro, porque se der erro, pode substituir toda a minha coluna, todas as minhas linhas por informações em branco, por informações nulas. Então, vou lá, no meu banco de dados DF, estou criando uma nova variável chamada data underline avaliação. Tá? Então, DF, cifrão, data avaliação. Eu quero que contenha lido como data, date, vou usar a mesma função, a coluna DF, cifrão, data, underline, avaliação, que é o nome da aval, né? Desculpa, que é o nome da minha coluna. Só que, como a gente viu ali que o formato dela não é o formato que o R já lê automaticamente como data, eu vou ter que dizer qual é o formato que ela está para ele poder entender qual é o formato que ela está e transformar aquilo no formato que ele já lê como data. Então, aqui, como eu disse, tá dia, mês, ano, eu vou botar lá, ó. É assim que a gente coloca, tá? Tem que ter esse símbolo de porcentagem, entre aspas, tá? Símbolo de porcentagem D de dia, barra, símbolo de porcentagem M de mês,
barra, símbolo de porcentagem, Y de ano e o Y é maiúsculo, tá? Então, é assim que tá aparecendo, dia, mês e ano, e é assim que a gente vai colocar que tá o formato da nossa data. Dá um Ctrl Enter, não deu sinal de erro, e a gente vai ver, ó, criou mais uma variável lá, porque eu criei mais uma coluna no nosso banco, e aí eu vou lá olhar essa coluna nova, que simplesmente pegou a minha data da avaliação, que estava sendo lida como caractere, e transformou ela em data, ó. Então, ó, 2023, e aí ela vai transformar no formato de data do R mesmo. Ano, mês, dia, tá? Então, aqui leu, vocês estão vendo que faltou aqui um dado que tinha, ó, eu posso olhar aqui, opa, ó, então, algum erro aconteceu e a gente pode verificar o que que aconteceu aqui, porque que ele não leu essa data aqui, né? Se ela existia lá, porque a gente não tinha nenhum dado faltando, tá? E aí aqui a gente vê que a data que está escrita aqui é 30/2 de 2023, e não existe dia 30 de fevereiro, né? O fevereiro vai ter 28, no máximo 29 em anos bissextos, né? Então o R entende que isso não é uma data, porque não existe essa data, e corta a nossa data. Então foi um erro de digitação, porque não tem como ninguém ter sido avaliado nesse dia que não existe, certo? Por isso que o R não leu. E aí a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer com essa informação, se a gente consegue corrigir, consegue rever qual foi o erro, né? Qual foi o, né? Qual era a data correta e ajustar isso no nosso banco de dados, mas o R percebeu que não é uma data possível e deletou essa data, tá? Mas leu como o restante, ele transformou em data normal. Se eu vier aqui, né, na sua função STRDF que a gente está usando desde o início da aula, eu venho e vejo que data da avaliação está sendo lido como data. Mesmo formato, ano, mês, dia, que a gente já vinha sendo lido aí, tá? Ó, certo? E mais uma última coisa aqui que a gente não utiliza muito, tá? Mas eu achei interessante trazer só para vocês verem. De novo, se eu abrir meu banco aqui, eu vou ver que a nossa idade, tá? Tem números depois da vírgula. E aí a gente não quer esses números depois da vírgula, por exemplo, né? Eu quero só a idade em anos sem esses números, tá? Eu posso transformar ela é uma variável que está ali sendo lida como numérica, né? Só para vocês verem de novo aqui a idade, né? Como numérico, e eu posso transformar ela nessa variável que eles chamam de integer, que é em número inteiro, né? Sem vírgula. Mas muito cuidado em usar essa função, porque ele não vai arredondar os números. Ele não vai, por exemplo, se for 10,99, não vai ser 11, vai ser 10. Ele simplesmente tira qualquer número depois da vírgula, tá? Ele não arredonda, ele simplesmente elimina os números depois da vírgula, tá? Para a idade, no meu caso aqui, é o que eu quero. Então, eu quero simplesmente tirar os números depois da vírgula, eu quero a idade em anos que o paciente tem. E aí eu vou usar, então, a função asInteger, tá? Aqui, então, vou botar na minha variável idade do banco de dados DF, então DF, cifrão, idade. Eu quero que esteja essa mesma variável, só que lida como um número inteiro. Então, é asInteger, entre parênteses, o banco e a variável que eu quero usar. Dou um Ctrl Enter, posso ir lá olhar de novo, e aí eu vou ver que a minha idade está em números inteiros, não tem mais números depois da vírgula. E se eu for aqui de novo, né, ver a classe dessa variável, ela vai aparecer como int, de número inteiro, certo? Então,